O rock está morrendo? Duvido. Primeiro vamos entender como surgiu esse estilo tão disseminado em todo o mundo. O rock nasceu em Nashville, Nova Orleans e Memphis, considerado o triângulo da música. Foi nessas 3 cidades dos Estados Unidos que surgiu o ritmo que marcou gerações e projetou esse estilo musical por todo o mundo. Parte do rock vem de ritmos como R&B, blues e jazz. Músicas que eram canal de expressão de africanos e seus descendentes que viviam nos Estados Unidos nas décadas de 40 e 50. Essa dose de protesto e rebeldia que o rock trazia conquistou a maioria dos adolescentes e jovens dos Estados Unidos que formavam uma geração do pós-Segunda Guerra Mundial. Uma guerra que teve início nos anos de 1939 a 1945. Uma juventude que usufruía uma ascensão econômica do país e que, ao contrário de seus pais, esses mesmos jovens não precisaram começar a trabalhar tão cedo. Esta geração foi chamada de rebelde sem causa. Tá curioso para saber? Então curta o vídeo logo após a vinheta. Eu sou Éder Triton e está começando mais um Hiper Curiosidades. Este é o tipo de conteúdo que pessoas inteligentes como você gostam de assistir. Por isso, não medimos esforços para produzir um vídeo rico em informações referente aos assuntos pesquisados por nossa equipe. Você também pode se inscrever no nosso canal no YouTube, deixar o seu like e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E não esqueça também de seguir o nosso perfil no Instagram. E lembrando que este conteúdo tem um patrocínio exclusivo da Vilares Churrascaria O Costelone, desde 1992, a única e melhor costela de São Paulo. Informações e reservas 011 2979 4024. Nas palavras de Chuck Berry, um dos primeiros ícones do rock, quando lhe perguntaram por que os jovens gostam de rock, Chuck respondeu: ora, porque os pais não gostam, é claro. Em filmes como Selvagem e Rebelde Sem Causa, grandes obras do cinema americano, interpretadas por atores como Marlon Brando e James Dean, era mostrado conflitos que refletiam o comportamento dos jovens com a geração de seus pais. Rapidamente, a indústria do cinema identificou o potencial comercial de tudo que estava ligado a esse ritmo que movimentava toda uma geração. A expressão rock and roll não era nova na década de 50, pois já havia sido usada em várias canções em décadas anteriores. O DJ Alan Freed, que tocava música negra também para o público branco, batizou em 1951 o seu programa de rádio com a nomenclatura rock and roll para o estilo de música que nascia naquela época. Outro grande nome essencial para o rock and roll foi o produtor Sam Phillips, profundo conhecedor do country e do blues. Em 1952, Sam fundou a Sun Records, em Memphis, no Tennessee. Por lá, passou um dos maiores ícones da música negra americana, B.B. King. Gravada no Sun Studio, a música Rocket 88 é considerada por muitos amantes do rock a primeira e autêntica canção de rock do planeta. Também foi no Sun Studio que o rei do rock Elvis Presley gravou seu primeiro single, That's Alright, em 1954. Vendendo mais de 1 bilhão de discos, Elvis se consagrou com centenas de canções e mais de 150 álbuns, atuou em 31 filmes onde foi o protagonista principal, ganhou inúmeros prêmios como disco de ouro, disco de prata ou multiprata, de acordo com as gravadoras americanas. Elvis Presley revolucionou o rock com sua maneira de dançar e cantar, mostrando a forte influência dos negros para a cultura americana da época. Em suas primeiras apresentações na TV, a direção pedia para que os câmeras não filmassem a cintura de Elvis, tudo para que não fosse mostrado seu rebolado de conotação explicitamente sexual. Com o sucesso do rei do rock, artistas negros como Little Richard, Chuck Berry e muitos outros passaram a aparecer nas paradas de sucesso americana, sempre acompanhado por artistas brancos como Johnny Cash, Jerry Lee Lewis, entre outros. Até Bob Dylan, na década de 60, aderiu ao rock, trazendo o estilo para suas letras politizadas que lhe rendeu um prêmio Nobel de Literatura em 2016. Já os ingleses John, Paul, George e Ringo, fundadores da banda de maior sucesso de todo o mundo, conhecida como os Beatles, assumiu publicamente que foram inspirados nessa música nascida no sul dos Estados Unidos.
Organizado por Bob Geldof, com o objetivo de arrecadar fundos para combater a fome na Etiópia, o festival Live Aid aconteceu em 13 de outubro de 1985. Outros festivais foram realizados em Londres com uma plateia de aproximadamente 92 mil pessoas e na Filadélfia com aproximadamente 99 mil pessoas. Alguns artistas se apresentaram também em Sydney, Moscou e Japão. Considerado uma das maiores transmissões por satélite na televisão de todos os tempos, os organizadores calculam que quase 2 bilhões de espectadores em mais de 100 países pelo globo tenham assistido a esta apresentação ao vivo. Bob convidou nomes de peso do rock mundial, como U2, Queen e Led Zeppelin. A partir dessa data passou a se comemorar o Dia Mundial do Rock, uma expressão cultural tão forte que se espalhou por todo o mundo e virou sinônimo de comportamento e estilo de vida, conquistando adeptos até os dias de hoje. A rebeldia e a diversidade cultural estão diretamente ligadas à origem do rock. Estes foram os principais fatores que levaram o rock a se perpetuar no tempo, estando forte e presente até os dias de hoje, praticamente em todos os cantos do planeta. A próxima pergunta é: por que o rock está perdendo tanto espaço na mídia? Após algumas pesquisas, vamos citar alguns exemplos. Por qual motivo o rock perdeu tanto espaço para outros gêneros musicais? Especialmente nessas últimas 2 décadas no Brasil, tanto para o sertanejo e para o funk. Primeiro, vamos a alguns fatos. 1. Desde o começo do século, não apareceu nenhuma novidade em termos de estilo no rock nacional. Número 2. Na década de 80, veio a onda New Wave, com bandas como The Police, U2, New Order, que ao juntar força com Madonna e Michael Jackson, fizeram surgir o pop rock. Neste mesmo período, apareceu também o metal agressivo do Metallica e várias outras bandas de peso. Número 3, não é de se espantar que no Brasil o ritmo mais ouvido hoje é o sertanejo, com mais de 20% da preferência musical, seguidos de perto pelo eletrônico, hip hop e R&B, empatados com 13% cada. O rock vem bem depois do funk junto com o rap na casa dos seus 5%. Número 4, considerado o berço do rock and roll, nos Estados Unidos o rock amarga o 6º lugar, enquanto na Inglaterra fica na 7ª posição. Número 5, nesse século apenas 2 álbuns de rock chegaram em primeiro lugar entre os mais vendidos nos Estados Unidos. Um deles foi do Linkin Park. Já no Brasil, o mais vendido nesse mesmo período foi o do Mamonas Assassinas, com mais de 1,8 milhões de cópias do primeiro e único trabalho dessa banda, pois ela teve a sua carreira interrompida em decorrência de um acidente aéreo. Número 6, mesmo com o retorno em 2012 da 89 FM, as execuções do rock nas rádios caíram muito nos últimos 15 anos, de acordo com a Crowley, empresa especializada em levantamentos de dados de execuções musicais. A última vez que uma banda de rock figurou entre as 10 mais tocadas foi em 2007 com a banda NX0, com a música Razões e Emoções, conquistando a 3ª posição. Nos anos seguintes veio Coldplay em 2012 alcançando o 8º lugar. Em 2013, o Charlie Brown Jr. com o hit Meu Novo Mundo amargou a 44ª posição. Número 7. Hoje o mercado musical não valoriza mais os álbuns conceituais, que eram a marca registrada do rock, e sim os singles, ficando claro que uma banda de rock precisa cair no gosto popular rapidamente, não podendo se dar ao luxo de abrir novas vertentes. Número 8. O rock nacional dos anos 60 começou a ser reconhecido com bandas como os Mutantes, formadas por Rita Lee, Arnaldo Batista e Sérgio Dias, também com a Jovem Guarda nas vozes de Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Renato e seus Blue Caps, Golden Boys e tantos outros. Número 9. Nos anos 70, tivemos artistas como Ney Matogrosso com sua banda Secos e Molhados e o saudoso Raul Seixas. Número 10. Já nos anos 80, considerada a década mais importante do rock nacional, vieram bandas como a Legião Urbana, Capital Inicial, os Paralamas do Sucesso, a Plebe Rude, Titãs, Ira, o Traje a Rigor, Lobão, Camisa de Vênus e muitos outros. Número 11. Na década de 90 surgiram Planet Hemp, Raimundos, Mamonas Assassinas, Charlie Brown Jr., Chico Sainz e a Nação Zumbi, o Rapa, Jota Quest, Skank e várias outras que mudaram o cenário do rock no Brasil. Número 12. Depois de 2000, surgiram bandas como Fresno, NX0, Detonautas Rock Club, CPM 22, Pitty, Cachorro Grande e a extinta For Fun.
A maioria das bandas citadas há pouco continuam na ativa, mas sem tanto apelo no cenário musical atual. Ainda com muita força junto aos seus fã-clubes, essas bandas conseguem manter seus shows sempre lotados. Número 13. Década de 2010, algumas bandas surgiram e ganharam força, tais como Vivendo do Ócio, Vanguard e Vespas Mandarinas. Mas quem realmente conseguiu chamar a atenção foram as bandas coloridas, como Cine, Restart e Ori, que tinha como vocalista Fiuk, filho do Fábio Júnior. Achamos que muitos produtores de peso compartilham da mesma opinião que a nossa. O rock precisa se reinventar. O lance de guitarra, baixo e bateria já não é tão atraente para os jovens de hoje, como eram na década de 70, 80 e 90. Acreditamos que poderia ficar muito melhor com os recursos e tecnologias que temos nos dias de hoje. Agora vamos ao ponto principal. Por que a juventude de hoje não se interessa muito em ouvir rock? Número 1. Qualidade musical. Não estamos mais no passado. O rock precisa se atualizar, usando a tecnologia e os novos recursos a seu favor. 2. Criar conteúdos atraentes para falar com essa nova geração. 3. Mudar o conceito do eu sozinho. Unidos a força vital é muito maior. Número 4. Criar mais festivais de rock com mais interação e mais bandas. Isto atrai mais público, que é igual a mais engajamento e, consecutivamente, mais lucro. Número 5. União. Coisa que é tabu para qualquer banda de rock. O medo de perder espaço para outras bandas faz com que os outros gêneros musicais identifiquem essa fraqueza, sufocando ainda mais os poucos espaços que ainda curtem o bom e velho rock and roll. Você deve estar se perguntando como tudo isso pode ter acontecido. Simples, tudo porque os outros ritmos se unem e prestigiam uns aos outros. Vai ser difícil você ir a uma balada sertaneja ou uma balada funk que não tenham várias outras duplas ou MCs para dar aquela famosa canja. Tudo para engrandecer o movimento do qual todos fazem parte. Quem ganha com isso? O público, o dono do evento e principalmente o movimento do estilo musical apresentado. Se o rock trabalhasse nos mesmos moldes, com certeza a cena voltaria a crescer. Não tem show hoje? Vá prestigiar os amigos de outras bandas e, se possível, convide toda a galera para ir curtir com você. Se todos adotassem esse mesmo pensamento, o rock voltaria a crescer com certeza. Então é isso, pessoal, esse foi mais um Hiper Curiosidades para você. Se gostou, deixe uma mensagem em nossas redes, pois para nós a sua opinião é muito importante. Deixe também um mega like e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de conteúdo. Até o próximo vídeo aqui no Hiper Curiosidades. Até lá!